Mendonça manda retirar vídeo que associa Flávio Bolsonaro a Borcaro e diz que sátira não afasta a proibição de deepfake. Então o André Mendonça está de forma descarada fazendo a campanha do Flávio Bolsonaro. Mendonça deve manter inquéritos de Lulinha no STF após pedido da PGR para enviar caso à primeira instância. O que vai acontecer é o seguinte: o André Mendonça ele vai ter que dar um despacho, né? Eu não vi o despacho dele ainda. Mas o despacho dele, se ele achar que o Supremo Tribunal Federal tem que ficar coordenando esse inquérito, né, que está na fase de investigação ainda, não tem ação penal, ainda tem isso, né? É uma coisa preliminar que está se arrastando, vai se requentando. Isso não é feito por acaso, não, né? Mas no despacho dele, ele tem que dizer por que o Lulinha tem que ficar no Supremo Tribunal Federal. O processo dele ele tem que invocar concretamente. E pelo que se viu agora, de pessoas dizendo, ele quer que o processo fique lá no inquérito, fique no Supremo Tribunal Federal, porque pode aparecer alguém. Tá de sacanagem? Eu quero ver ele escrever isso. Porque isso vai ser a coisa mais absurda, mais surreal, mais mãe de nazística, né? É a coisa, é o lado mãe de nada do senhor André Mendonça. Não, vou deixar esse inquérito aqui, que pode aparecer alguém. Gente, isso não existe juridicamente. O que esse ministro tem na cabeça, gente? E o questionamento aí é técnico. Não tem fundamento para isso. Obviamente, se ele dá um despacho que não tem alegação formal, não tem alegação jurídica, o Procurador-Geral da República ele vai ter que recorrer. Se ele recorrer, eu acredito que ele recorra, acontecendo esse trâmite, infelizmente esse julgamento dessa questão vai cair na segunda turma, que é a turma do André Mendonça, do Fux e do Cássio Nunes Marques. Então vai ficar complicado ali, né, uma votação. Então o Supremo pode dar uma decisão estapafúrdia desse inquérito, ou quer dizer, a segunda turma pode dar uma decisão estapafúrdia dessa história ficar lá nas mãos do senhor André Mendonça. Mas, gente, não resiste juridicamente, né? Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos com o lobista que negociava contrato no governo Lula de SPF. Olha só, são os tais vazamentos, as tais informações enviesadas. Agora, esse tipo de ilação, né? Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos. Como é que se prova isso? Qual o fundamento? É achismo também. O Deltan Dallagnol deve ter feito uma escola grande dentro da Polícia Federal, né? Porque agora sim, não. Eles não fizeram nada, mas eles estavam pensando em fazer. Bom, mas qual é a prova do que eles estavam pensando em fazer? Não. Eles tinham uma comunhão. Eles faziam parte de uma seita secreta, né? Por isso que a gente não pode saber. Mendonça manda a Polícia Federal investigar novamente o vazamento de inquérito sobre o Lulinha. Senhor Mendonça, o senhor tem que quebrar o sigilo e divulgar tudo. Aliás, eu acho que os advogados do Lulinha já tinham que ter feito isso há muito tempo. Eu vejo a declaração do Marco Aurélio, que é o advogado do Lulinha, ele sempre hipotecando algum tipo de credibilidade ao Mendonça, né? Não, confiamos no senhor André Mendonça, tem tratado a gente com muita cordialidade, muito respeito, acreditando. Olha, santa ingenuidade, Batman. Tá acreditando no inimigo? Tá acreditando no escorpião? O escorpião pegando carona nas costinhas do sapinho? Vai tomar ferroada. Já era para ter partido, na minha opinião, tá? Para denunciar o comportamento do senhor André Mendonça há muito tempo. Questionar, olha, queremos, ou até o seguinte, pegar tudo que se tem e falar assim, nós vamos fazer um site, vamos publicar tudo. Pronto, tudo que nós temos vamos publicar. Sei lá. É para acabar com, pelo menos, minimizar esse tipo de patifaria. Datafolha divulga nesta sexta-feira a primeira pesquisa da eleição presidencial após do início da campanha. Então qual é a expectativa? Se faz bombardeio, agora vai se medir se a estratégia deu certo. De tirar alguns pontos do Lula e de jogar alguns pontinhos para o Flávio Bolsonaro. Para tentar ali fazer mais algum tipo de chantagem, fazer mais um tipo de operação, né? Então, gente, o jogo está sendo feito dessa forma. E aí ninguém está lembrando que a Orcrim Internacional dos Bolsonaros tem um pivô que está preso, que é o criminoso que tentou matar, até a gente tem utilizado a expressão que ele tentou fazer um feminicídio. Ele não tentou fazer feminicídio, não, porque feminicídio aqui no Brasil é quando alguém tenta matar uma mulher em razão de ser mulher. No caso dele, não. Era um assassinato, era queima de arquivo. O bolsonarismo simplesmente está fingindo que não está acontecendo essa história. E aí a imprensa do nosso país também não noticia que o cara que funcionou como o conspirador internacional aqui no nosso país para dar motivos, até para o exército brasileiro, questionar as eleições brasileiras, esse não está sendo colocado em discussão. Um cara que está envolvido com o que tem mais podre na política mundial.
Isso, vocês imaginem aí se fosse alguém do campo progressista, com uma pessoa que atuou aqui na assessoria de uma eleição, ter sido preso na Bolívia por tentativa de assassinato, envolvido com narcotráfico, com tudo que não presta, né? O que estaria acontecendo nas manchetes de jornais aqui no nosso país? Então, infelizmente, a gente está vendo essa situação toda. Flávio Bolsonaro disse que já prestou conta sobre Dark Horse e tenta colar caso Master a Lula. É tanta vigarice que é um negócio que a gente fica indignado, né? Como é que o Flávio Bolsonaro tem esse comportamento tão vigarista? Enfim, como eles agem, gente, sempre na base da mentira, na desqualificação, da fake news. E a imprensa é muito condescendente desde os tempos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele sempre era o que tinha de mais podre na política brasileira. Mas ele era funcional, era o podre que era bom para o lado da grande mídia, dos grandes interesses corporativos. O Flávio Bolsonaro é apontado como sendo um ladrão, um chefe de uma organização criminosa, um lavador de dinheiro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse cara é funcional para Faria Lima, para as organizações Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para setores importantes aqui no nosso país e setores importantes fora do nosso país. Portanto, todo mundo faz vista grossa nesses esquemas, né?